Bom, boa tarde. Meu nome é Luiz Gustavo e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Explorando Redução do Log para Recuperação Rápida, né, de autoria minha, da professora Cristina e do professor Dorico. Então, durante a apresentação eu vou seguir o seguinte sumário, onde primeiramente eu vou procurar contextualizar um pouco o cenário de aplicações distribuídas, ressaltando demandas de alta disponibilidade e de que maneiras a gente pode oferecer isso através da implementação de técnicas de tolerância a falhas. Depois eu vou fazer uma rápida revisão da literatura a respeito de replicação máquina de estados e recuperação. Depois eu vou falar um pouco dessa nossa abordagem de redução do log, né, alguns desafios que a gente encontra nesse caminho e de que maneiras a gente enxerga a viabilidade em realizar esse processo de redução com o uso de um processo de log desacoplado. E, por fim, alguns resultados preliminares e considerações finais. Então, acredito que não é novidade para ninguém, né, de que existem aplicações distribuídas de alta vazão e estas demandam alta disponibilidade de serviço, né? Então, a gente pode considerar alguns exemplos, né, como a Visa no Natal de 2011, né, onde registrou ali mais de 11 mil transações por segundo. Mesmo modo da Amazon em 2016, né, durante esse Amazon Prime Day, registrou em média ali 636 itens comercializados por segundo, o que, adotando ali um preço médio de $30 por item, né, dá uma vazão monetária ali da ordem de $20 mil, né, $19.080 por segundo. E 3 anos mais tarde, em 11 de novembro de 2019, o Alibaba, que é a maior plataforma de e-commerce do mundo, registrou só nesse dia mais de 38,4 bilhões de dólares comercializados, atingindo pico de transações aí de 544 mil transações por segundo. Então, como a gente pode prover alta disponibilidade para essa classe de aplicações? Né? Porque se a gente considerar, por exemplo, o caso da Amazon, a gente está falando ali da ordem de $20 mil por segundo de indisponibilidade. Né? Então, cada segundo com serviço disponível durante aquele dia representaria ali, a grosso modo, né, um prejuízo de $20 mil. Então, alta disponibilidade é uma forte demanda nessa classe de aplicações. E uma maneira que a gente pode oferecer isso é provendo segurança no funcionamento, né? Só que a gente sempre deve levar em consideração de que a implementação dessas técnicas de tolerância a falhas, elas vão resultar, né, em sobrecargas na aplicação, sobrecargas na execução de comandos da aplicação, né, onde vai afetar em si ali o número de transações executadas. Só que, claro, né, essas abordagens elas são mais caras, mas elas são necessárias para esses sistemas com critérios de consciência forte. Então, nesse sentido, né, o grande desafio é a gente manter a alta disponibilidade sem degradar significativamente a vazão. Então, falando um pouco de replicação máquina de estados, a gente pode exemplificar esse modelo de replicação através dessa figura. Então, nessa figura a gente tem um grupo de clientes que encaminham requisições a um grupo de réplicas, né, que são representados aí por camadas sobrepostas, né, na figura. Então, cada uma dessas réplicas ela possui uma instância de um chamado módulo de consenso, que é responsável por determinar uma sequência única de comandos a, a todos os demais participantes, né, representados ali pelo índice 2. Então, todos esses participantes, né, recebendo uma sequência única de comandos, observam um mesmo arquivo de log, né, sendo registrado ali em armazenamento persistente, né, e o processamento desses comandos, né, de maneira determinística, faz com que todos esses tomem as mesmas transições e, né, consequentemente, atinjam os mesmos estados em sua máquina de estados. Nesse sentido, né, protocolos de recuperação eles são necessários justamente para a gente manter os níveis de disponibilidade de serviço. Né? Isso porque, se a gente considerar o cenário real, né, onde há ocorrência de falhas, né, e a gente não implementar nenhum mecanismo de recuperação, então, eventualmente, todas as réplicas vão estar disponíveis. Né, porque a gente está observando falhas e a gente não está recuperando essas réplicas falhas. Né? Então, a gente não está, após a incidência de cada falha, a gente não está mais com o sistema considerando o mesmo segurança quanto à disponibilidade que a gente estava tratando no começo. Então, uma maneira simples de a gente poder realizar, né, oferecer maior robustez
e a recuperação de estado através do registro de comandos em arquivo de log. Então, consiste, né, no registro de comandos em armazenamento persistente. E a gente admite, né, que esse log ele é resiliente à falha, né, e que com o seu processamento a gente possibilita a réplica alcançar o mesmo estado prévio de execução, né, prévio à incidência da falha, né, que gerou esse processo de recuperação. Então, no arquivo de log, né, vão estar registrados os comandos da mesma ordem executada pela aplicação durante a execução normal, e a execução desses comandos é determinística. Outra maneira, né, comumente adotada, né, em conjunto com a ideia de registro de comandos em um arquivo é a tomada de pontos de restauração, né, checkpoints, e com isso a gente permite a réplica, a gente permite a eliminação de comandos anteriores, né, anteriores àqueles contemplados ali no estado capturado. Com isso, né, a gente obtém uma recuperação mais rápida, uma vez que a gente não precisa reprocessar N comandos contidos em arquivo, a gente somente instala um estado e todos esses N comandos, os efeitos deles estão contidos nesse estado. Porém, nessa abordagem a gente tem um problema, onde são observados, né, períodos de indisponibilidade momentânea da aplicação durante a captura desse estado. Né? Isso independente da periodicidade que a gente está adotando. Né? E, só que, claro, né, com essa abordagem, com a abordagem de redução do log que a gente acaba propondo, a gente também reduz, né, a frequência na tomada de checkpoints, uma vez que o log não vai estar crescendo tanto. Né? Então isso também é outro benefício em si dessa abordagem. Então, quais são essas abordagens, né? O que a gente está propondo? Então, a primeira dessas em si é a eliminação de comandos. Então, para isso, né, a gente faz necessário a detecção de eventuais dependências, né, entre esses comandos contidos no arquivo de log, né, para a gente poder identificar ali efeitos de sobrescrita ou idempotência. E a gente deve sempre assegurar, né, de que a recuperação por esse log reduzido ela deve ser equivalente, né, ao processamento do registro completo. Então, se a gente considerar um exemplo, né, onde a gente tem operações aqui de leitura e escrita sobre variáveis x e y, né, a gente pode no primeiro momento já considerar que, ok, operações de leitura são idempotentes, então a gente não precisa recuperar elas, né, durante o processamento do log, então a gente já descarta. E a gente também pode pensar que, ok, a última operação de escrita, né, do valor 10 já sobrepõe, né, já sobrescreve o valor registrado pela operação de atribuição do valor 8. Então a gente pode também eliminar essa segunda operação. Então é possível observar, né, que tanto o processamento do registro completo representado acima quanto do log reduzido, né, ilustrado abaixo, iria permitir a réplica em recuperação obter os estados de x igual a 5 e y igual a 10. E claro, existem alguns desafios, né, quanto a essas abordagens. Né? Um deles é de que a semântica de comandos da aplicação pode ser muito mais complexa do que simplesmente leituras inscritas, então a gente pode considerar operações de atribuição de estado de outra variável ou operações de swap, o que complica um pouco a implementação. E além de que a simples eliminação de comandos por si só ela não resolve o problema, né? Visto que a gente necessita segurar a réplica, né, que ela esteja apta a receber esses comandos a partir do último índice processado e de que a gente deve manter a ordem relativa de comandos identificadas. Né? Então, se a gente considerar que, por exemplo, né, se a gente considerar um log de 8 comandos, né, olhando somente para os índices, né, e a gente implementa técnicas ali de redução, a gente chega à conclusão de que a gente pode eliminar os 3 últimos comandos que a gente não vai afetar a recuperação de estado. Só que, porém, a gente deve assegurar, né, de que essa lacuna, né, observada pela réplica, né, recuperada, ela não comprometa em si o processamento ali da nona execução do comando. Então isso está relacionado não só em critérios de implementação, como também, né, se a gente considerar o caso em que, poxa, a gente tem uma lista, a gente vai lá e remove 3 comandos. Né? Agora, a gente perdeu em si o índice de comandos relativos. Né? Então a gente não sabe mais de
qual índice de comandos a gente está contemplado naquele estado, o que pode ser um problema. Então, uma maneira que, claro, né, todas essas abordagens em si, a gente enxerga que vão ocasionar um processamento adicional para as réplicas da aplicação, né, tanto para identificar dependências, quanto para evitar aquela inconsistência de estado ao manter os índices relativos. Então, a gente pode utilizar estruturas de dados mais avançadas. Então, como que a gente pode minimizar, né, essa sobrecarga adicional gerada nas réplicas? Né, claro, né, haja vista de que essa agregação significativa ela pode inviabilizar completamente essa nossa abordagem. Então, uma solução que a gente encontra para isso é a utilização de processos loggers independentes. Né, esses processos loggers independentes eles agem de maneira fracamente acoplada à aplicação. Eles necessariamente executam sobre máquinas distintas e permite uma comunicação através de uma simples API, né, entre os participantes para recuperar estado, para truncar log, enfim. E como nos experimentos a gente tem já indícios de escalabilidade, né, e essa implementação ela também oferece, né, necessariamente isolamento do arquivo de log, né, para diferentes aplicações hospedadas sobre esse serviço de login. Então, alguns resultados preliminares, né? Então, nesse estudo a gente procura avaliar o impacto no desempenho das réplicas durante a execução normal, ou seja, procurando avaliar se ele vai adiantar ou retardar, né, essa saturação observada e qual que é a viabilidade em compartilhar esse serviço de log por diferentes aplicações, né, procurando indícios de escalabilidade. Então, para experimentos, né, a gente executou sobre o cluster Utah Lab, adotando no máximo de 20 nodes D710. E para isso a gente desenvolveu duas aplicações de microbenchmark, uma delas que a gente chama de KV Store, né, que é um serviço de chave-valor distribuído com estado salvo memória, onde a gente adota 1 milhão possíveis valores de chaves e valores fixos de 1024 bytes. E essa aplicação de disk storage, onde a gente tem um comportamento IO bound, né, onde a gente aplica comandos de leitura e escrita sobre um arquivo de estado de 1 GB. Então, é possível perceber, né, por exemplo, na figura A, que na aplicação KV Store, com o uso dessa abordagem de logs acoplado, a gente consegue retardar um pouco mais a saturação observada pela aplicação do que se a gente estivesse realizando logging, né, a nível de aplicação. Então, a função em azul é o nosso baseline, onde a gente tem somente a aplicação sem realizar nenhum procedimento de login. Na amarela a gente tem a aplicação realizando o login, né, a cada processamento de comando. E na função em verde a gente tem essa abordagem de logs acoplado, né, o que traz esse benefício nesse nosso primeiro microbenchmark. Na figura B, a gente observa que na aplicação de disco a gente não tem ganhos significativos com essa abordagem, né, onde os três representam uma vazão similar, né, atingem a saturação no mesmo ponto. Em ambos os cenários, né, aquele ponto ilustrado é de 13 clientes, então a saturação ocorre próximo a essa carga. Nessas figuras a gente observa indícios de escalabilidade desse nosso serviço de login, onde, para o caso da aplicação de KV Store, a gente não observa ganhos significativos de vazão, né, considerando, né, o acumulativo de vazão observada por cada uma dessas aplicações. Então a gente tem um comportamento similar ali, tanto com realização do log a nível de aplicação quanto do log desacoplado. Porém, já no caso da aplicação em disco, a gente consegue observar que com um simples desacoplamento a gente já alivia as réplicas um grande, né, processamento, assim, no grande gargalo que seria, né, esse uso do disco, onde a gente observa uma vazão cumulativa maior, né, se assemelhando muito a esse nosso baseline, né, o que diminui bastante com o caso do log a nível de aplicação. Então, como próximas etapas desse nosso estudo, a gente se propõe a realizar a verificação formal desse algoritmo de redução, né, uma vez que a gente necessita assegurar a corretude desses. Né? A implementação dessas abordagens nos processos de logger, uma vez que a gente considera de que esses processos loggers vão poder oferecer uma menor intrusão à execução da aplicação, o que vai oferecer muito benefício para a implantação dessas técnicas de redução. E a gente também se propõe, no caso, né,
a realizar avaliação de desempenho em aplicações em implementações de máquina de estado, justamente considerando os cenários falhos e avaliando o tempo de recuperação, porque toda essa ideia de reduzir o log é para a gente poder oferecer uma recuperação mais rápida para essas réplicas. Né? Então, é isso. Muito obrigado.